diabo, Satanás e seus demônios, ele trabalha muito com a intuição. Com a intuição. Ele tem a intuição de alguma coisa de nós, ele vai trabalhar em cima daquilo. Olha a importância que nós devemos sempre perseverar em espírito de oração. Você tem que ser uma pessoa de oração constante. Você tem que ser uma pessoa que está sempre orando a Deus o tempo todo. Eu tenho falado numa última pregação que eu fiz numa igreja, eu falei bem assim, que o crente, no mínimo, ele teria que fazer 4 orações, no mínimo, no dia. Porque Daniel orou 3 vezes no dia. Ele orava 3 vezes no dia. Se ele orava 3 vezes no dia, ainda foi para a cova dos leões, então nós temos que orar 4, irmãos. E o tempo dele está se encurtando. E as nossas cabeças é troféu para ele. E ele vai fazer de tudo. Primeiro, para destruir as nossas vidas. E ele vai querer te afastar da palavra. Como nós estávamos lendo agora aqui, essa declaração de Jesus, ele revela 2 verdades importantes. Olha só isso daqui. Eu até notei aqui. Deus permite que Satanás nos tente novamente dentro de certos limites. Deus permite. Ele permite que Satanás ainda nos tente. Foi isso com Jesus. Foi isso com João. Para ver onde que realmente está a nossa fé. Ah, você está olhando lá o pastor Gerdau, mas é claro, o senhor está dando tudo para ele, leva ele nas igrejas para pregar, mas tira ele do altar para ver o que acontece. Tira o que é dele ali para ver o que acontece. Ele não vai blasfemar, se ele não vai ratear, se ele não vai brigar. Irmãos, nós temos que tomar atento com isso. Se tudo que nós estamos fazendo para Deus realmente de verdade, porque nós somos testados por isso. Nós somos testados o tempo todo. E a segunda é que Jesus ora para que os seus não fracassem na fé, sendo que o nosso único intercessor e mais do que ele. Porque mesmo que ele permite que Satanás venha nos atentar, tem Jesus que ora para que a gente mantenha a nossa fé. Amém? E viver essa fé. E viver pela fé. Como diz a palavra. Viver pela fé e também ouvir a voz da fé. E quem é a voz da fé? O Senhor Jesus. Palmas para ele. Mas abre comigo agora na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos falar de uma história de um rapaz. E depois eu vou te mostrar algumas coisas importantes aqui. A nossa luta é constante. Nós não podemos parar. A nossa luta é constante com o lado espiritual. A gente vê pessoas que são usadas pelo diabo até nos prejudicar, de qualquer forma. Tudo isso para sujar o nosso coração. E não é fácil. Você sabe muito bem do que nós estamos falando aqui. Não é fácil. Mas eu preciso enxergar o espiritual. Eu tenho que entender o que está por detrás daquilo ali. Porque o lado espiritual, como eu falo, as pessoas estão brincando com as coisas espirituais. A gente vê nas redes sociais, o pastor sabe disso. É gente imitando, falando em línguas estranhas. É gente imitando como que pastor prega. Nós, pastores, nós, os crentes, eu, você, tudo mais aqui da igreja, nós viremos agora comédia na boca deles. E vem de sermos o sal da terra, não estamos mais sendo o sal da terra, estamos virando agora piada. Piada. E a gente olha aquilo ali, nos aborrece, nos enfurece por dentro. Mas acontece que se eu abrir uma dimensão espiritual e eu olhar com meus olhos espirituais,
demônios de tudo quanto é jeito. Tudo. Eu falo isso, irmãos, tem gente que se assusta, que o pastor fala muito de demônio, é porque eu já fui bruxo, então eu já estive dentro, então falar deles eu sei muito bem como é que é, das estratégias que ele faz. É que nesses dias eu fiquei triste, até entrei numa conversa com uns lá, acabei tendo, sabe quando a gente entra numa conversa lá, estava caindo até um pouco de discussão de crente, né? Botaram lá assim, um bruxo se converte ao Senhor porque ele viu Jesus. Quando ele viu Jesus, ele se converteu. Um bruxo, essa semana. Aí a gente é curioso, né? Todo mundo já está assim, não, vamos ver aqui tá nos comentários, né? Aí eu pensava, nossa, graças a Deus, aleluia, era página de crente. Já começaram a criticar o homem antes de entrar na igreja. Será? De repente é mentira, porque o bruxo se converter é mentira, querendo entrar na igreja, para se infiltrar na igreja. Irmãos, eles sabem que no meio da igreja tem bruxo que ninguém conhece. Ninguém sabe quem é, porque ele está proibido de se mostrar nas redes sociais. Ele é proibido de chegar e dizer, eu me converti a Jesus. Quando ele entra na igreja, quando o bruxo entra na igreja, ninguém fica sabendo, irmão. Nem testemunha ele dá. Mas o que eu fiquei triste é porque detonaram com o bruxo que se converteu, detonaram com o homossexual que se converteu, mas quando é um viciado de cocaína, um viciado na maconha, um viciado na bebida, ou um viciado que era chocolatra, aleluia! Graças a Deus porque se converteu. Mas quando é pessoas assim, eles não estão respeitando, não estão fazendo festa no céu. Aí eu peguei e falei até para o rapaz. Aí o rapaz falou isso, eu falei assim para ele, cara, eu também fui bruxo. Eu vi a mão de Deus para mim. Ele estendeu, apareceu a mão. Sabe o que ele respondeu? A mão dele estava furada. Aí eu falei assim, ó rapaz, isso ninguém carece eu falar para você, nem vou nem vai detalhes com você. Mas uma coisa eu sei, eu estou com Cristo. O que os meus olhos viu, não esqueço até nos dias de hoje. Por isso que hoje estou aqui na presença do Senhor. Por quê, irmãos? Porque o diabo, ele não é bom. Vamos ler comigo aqui. Marcos, então, capítulo 5, vai falar sobre o endemoniado de Gadareno. Na verdade, Mateus e Lucas falam de 2 endemoniados. Marcos ele registra apenas de um endemoniado, mas o interessante de Marcos é que ele abrange mais o assunto com relação ao endemoniado de Gadareno do que Mateus e Lucas, tá? Então eu acho muito interessante isso daqui. Por quê? As pessoas, muitas vezes elas acham que estão libertas, mas não estão. Muitas pessoas hoje chegam nas suas igrejas naquele momento atual e se convertem naquele momento atual, mas esqueceu lá do passado. E sabe por que eu falo, irmãos? Teve um momento da minha vida que eu comecei a pedir tanto perdão para Deus, que eu estava lembrando até de coisas que eu fiz quando eu era jovem, que nem minha mãe e nem meu pai que morreu não sabem até hoje. Eu fui lembrando, pedindo perdão, me perdoa, até que eu tive uma libertação total. Porque tem muitas portas que ficou para trás abertas. Mesmo que você se converteu, mesmo que você se batizou nas águas, mesmo que você foi ser batizado com o Espírito Santo, mas algum rastro ficou lá para trás. De repente a pessoa está com mágoa de gente, ó, de anos lá atrás, e não se lembrou mais. Mas essa noite o Espírito Santo vai fazer você se lembrar de muita coisa lá atrás que você deixou a porta aberta e que hoje você vai fechar e vai sair daqui totalmente diferente. Amém, irmão? Quem crê, diga graças a Deus. Crê mesmo? Então creia nessa. Então vamos lá, vamos lá comigo. E chegaram a outra margem do mar,
província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, o homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões de cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e foram feitas em pedaços os grilhões e migalhas, e ninguém o podia alçar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Olha para o pastor, veja só a situação deste homem. Ele já estava totalmente possesso por esses demônios, vivendo um isolamento de desespero, de autodestruição. E isso acontece nos dias de hoje. Pessoas que estão possessas com espíritos malignos. Por isso que acontece até muitos suicídios. Pode ver, uma pessoa, antes de cometer suicídio, a primeira coisa que ele começa a se isolar das pessoas. Ele já não tem mais convívio com a família, ele não se afasta dos amigos, ele não sai para lugar nenhum, nem para as festas não vai mais. Ele prefere se isolar, ficar no seu quarto trancado. Então é uma pessoa que tem justamente sendo possessa por espíritos malignos. E o que o Satanás quer fazer é isso. Ele quer fazer como ele fez com esse rapaz aqui de Gadareno. Fazer com que ele viva um isolamento desesperadamente, ficar preso nas correntes, ficar sendo escravo dele. E é isso que ele faz, é isso que ele está fazendo lá fora. Mas por que o pastor está falando justamente isso daqui para lá fora? Para que quando você que está aqui dentro, você vai ter que estar esperando essas pessoas quando Jesus trazer para dentro da igreja. Amém, irmãos? Amém. O pastor está pregando já pensando que já vai vir. Mas nós temos que estar preparados para isso. Você precisa estar preparado e entender espiritualmente que aquela pessoa que está vindo, ela precisa de uma ajuda espiritual. Praticamente ensino aqui, pastor. Uma ajuda espiritual. Então você tem que estar preparado. Um trabalho desse não cabe somente ao pastor, só aos obreiros. Pode acontecer no teu trabalho, pode acontecer dentro da tua casa. Dentro da sua casa, irmãos. Pode acontecer coisa dentro da tua casa que não vai nem dar tempo de você chamar o pastor para o pastor na tua casa. Você vai ter que resolver o assunto. Mas para mim entender este lado, primeiro eu tenho que resolver o meu lado, resolver o meu assunto primeiro, para depois eu resolver o assunto dos outros. Estão compreendendo? Quem está compreendendo aqui? Eu tenho que estar preparado para isso. Quando Jesus desceu do barco, aí eu fico pensando, mas Mateus fala de 2, Lucas fala de 2, Marcos fala de 1. Então Jesus, a gente vai ler aqui mais para frente, ele já sai do barco expulsando o demônio. Espírito imundo sai. Mas o primeiro que estava por ali, claro que ele saiu, mas ficou um ainda, que é esse daqui, que é o mais possesso. Mais possesso é essa. Por isso que eu falo, irmão, o mundo espiritual, ele é perigoso também. Se nós olhássemos assim, digamos assim, eu falo que a gente tinha falado esses tempos, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais para ver mesmo o mundo espiritual, nós saímos para essa rua, pelas praças, pelo centro, tudo pingando demônios. Quem acha que o demônio está no inferno? Quem acha? O demônio não está no inferno. Ele não está. Quem está no inferno somente almas, pessoas que não foram no inferno por causa de seus pecados também, mas foram no inferno porque rejeitou a cruz. Foi no inferno porque rejeitou a palavra. Mas lá não tem nenhum demônio. E esse registro está ali, quando Jesus fala sobre o rico e o Lázaro.
Dito Lázaro. E o cidadão lá, ele não fala, estou sendo atormentado pelos demônios que estão aqui. Ele fala, estou sendo atormentado por fogo, por chamas. Aí tem gente que fala, Satanás é o príncipe do inferno. Lá ele tem um trono grande, ele senta e fica dando óleo para os demônios. Não. Ele tem medo de ir para lá. Então vai ler aqui. Ele tem medo. Ele tem medo porque o pior do demônio, o medo dele, não é nem o inferno, é o lago de fogo e enxofre, aonde vai o inferno para lá também. Então veja como que é o espiritual, irmãos. Nós somos crentes. E como os crentes, somos o sal da terra. E quando uma pessoa sabe que você é crente, e ela estiver passando por algum problema, ela vai te procurar por uma oração, fará uma conversa. E nós temos que passar a confiança, e nós temos que passar não somente a confiança, e ter pé firme naquilo que a gente vai falar. E é isso que o mundo espera. Que nós seja um batalhão de exército em nome de Jesus, e lá para fora, e peitar o demônio e tirar as almas que estão que nem esse homem aqui, preso em grilhões, morando em sepulcros, em cemitério. Aqui deu para ver que ele nem estava morando mais com a família. De tão possesso que ele estava, que ele teve que sair do meio da família. Eu falo sobre possessão porque eu passei por isso. Quando uma pessoa ele sabe que ele está sendo possesso. Ele mesmo começa a se colocar como uma pessoa perigosa, até de ficar de dentro da casa. Uma possessão demoníaca, irmãos, é como se fosse uma droga chamada chá de cogumelo. Quem não tomou chá de cogumelo aqui no passado? Ninguém, né? Então eu usava no CD. Se bebia aquela droga, na hora não acontecia nada. Mas é 48 horas de chapada. Então, uma hora vinha, uma hora parava. Uma hora vinha, uma hora parava. Até se completar os 48 horas. E quando encerra, irmãos, aí que deu o desespero. Porque quando batia a chapa no chá do cabelo dos cogumelos, aí vem um peso na cabeça dizendo: o que será que eu fiz lá atrás? Será que eu matei? Será que eu roubei? Será que eu fiz algo? E o diabo ele faz isso. E ele faz isso. Ele prende a pessoa ali. Ele mete as correntes na pessoa ali. E a pessoa começa a viver essa autodestruição na vida dela. E mesmo dentro das igrejas, tem muitos crentes assim, infelizmente, dentro das igrejas. Por experiência própria, eu já vi isso muito, muito. Por isso que o meu ministério, ele é realmente um ministério de cura e libertação, eu e da minha esposa. Eu estava até com um negócio lá com vocês, ela falou que até hoje, como ensinar a expulsar demônios e tudo mais, porque a gente tem esse treinamento, a gente tem, sabe, esse dom que foi o próprio Espírito Santo que deu. Então tem demônios, irmãos, que parece coisa de filme, mas não é. Já peguei demônios que viravam os olhos. Quando nós fomos cuidar de uma igreja na época, lá na cidade de Renascença, você acha que lá os macumbeiros jogavam franguinho nas esquinas? Você acha que lá eles matavam um franguinho, botavam na esquina, no marafo, uma pinga e tal? Não. Uma velhinha? Não. Lá eles matavam um boi para destruir famílias. E lá naquela cidade que nós fiquemos, não tinha nenhuma morte, a não ser de jovens que cometiam suicídio. Então, quando eu entrei com esse ministério lá, porque ela não tem igreja assim, eu dei de frente justamente para os bruxos.
de frente, com ameaças e tudo mais. Mas quando eu falei algo que eles entendem que só a língua de bruxo sabe, daí eles ficaram um pouco meio assim e viu que eu não era bom. Porque o mundo espiritual é assim, irmãos. A gente louva, a gente busca, a gente se enche, mas você tem que estar esperto. O mundo espiritual não se redor. O Senhor Jesus mesmo fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão que unge, querendo o quê? Que a Bíblia sabe, querendo o quê? Nos dragar, nos devorar. Mas por que ao derredor? Porque se eu tenho o Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo, tenho uma intimidade com Cristo, então não tem como ele simplesmente chegar e atacar. Então ele fica para lá, ele fica para cá, ele ora, e esperando que a gente seja um vacilão espiritual. Aí se ele vê que a gente vacilou, ele vem. Mas se não for o caso, continua orando, continua jejuando, continua buscando, continua firme, continua sendo cheio e continua usando a armadura de Deus que está lá em Efésios, que daí ele sempre vai ficar no derredor ali, mas ele não vai conseguir te pagar, porque você tem que estar cheio do Espírito Santo, amém? Palmas para Jesus, para que ele entendeu. Versículo 6: e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Olha só, se prostrou diante do Senhor. Versículo 7: e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha só, até honrou a Deus com essas palavras. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha só, conjuro-te por Deus que não me atormentes. A presença do Espírito Santo na tua vida, ele atormenta a escuridão, ele atormenta as trevas. Então quando você vê que o negócio está feio para o teu lado, que o negócio está apertando, está vindo uma opressão, diga glórias, aleluia por isso. Sabe por quê, irmão? Porque você está incomodando as trevas, irmãos. Porque tem crente que tem medo. Porque eu penso assim, o pastor, se eu ver que não está acontecendo nada, não tem perseguição, não tem ninguém me atacando, está tudo uma maravilha, eu estou no barquinho, não está tendo tempestade, não está tendo nada, eu já fico com o pé atrás. Porque se eu não estou incomodando as trevas, alguma coisa de errado eu estou fazendo. Mas se eu estou na presença, se eu estou vivenciando o Evangelho, se eu estou praticando o que está escrito aqui, e está tendo luta daqui, está tendo luta de lá, joga uma flecha para cá, joga outra flecha para lá, escudo da fé daqui, escudo da fé lá, capacete da salvação, me revestindo o tempo todo, então é sinal que eu estou incomodando. Amém? Você tem que incomodar as trevas, você não tem que se esconder dele, não. Você é a luz, e a luz incomoda as trevas. Diga graças a Deus. Você tem que ser essa luz. É você sair daqui cheio de luz, pisar na tua casa e dizer: sai daqui, escuridão, em nome de Jesus. Irmão, não se preocupa com o nome de demônios, não, como algumas igrejas fazem. Não se preocupa, não. Se preocupa, entendeu? Não se preocupa com magia, e sai daqui, não sei o que. Tudo é demônio, porque eles são espíritos malignos, eles eram anjos caídos, eles não têm sexo, não tem cor, não tem nada. Quem colocou os nomes dele foram os próprios que servem a eles mesmo que colocaram o nome. Esse nome que a gente vê por aí foram os homens mesmo que colocaram os nomes. Porque é tudo demônio. Porque tem gente assim, entrou lá naquele homossexual, tem uma compadinha. Ninguém é compadinha, é demônio, é espírito imundo. Só você chegar e dizer: espírito imundo, em nome de Jesus, sai. Essa regra é para todos eles, irmãos. Não precisa falar nome, porque se for falar demônio,
Você vai ter que aprender. Pegar uma lista de nome e falar de nome. Já imaginou se chegasse aqui, como ele vai falar aqui, nós vamos ler, que ele é legião, e Jesus começar a falar o nome de cada um. Porque quando se trata de legião, não se trata de 1, de 2, de 3 ou de 4 demônios. Legião, na época da era romana, quando os soldados romanos, eles tinham soldados deles, brigavam, certo? Quem gosta de filme de gladiadores, de Espartacus, essas coisas, ele vai entender o que eu falo. Então eles brigavam lá entre eles e tal daqui, briga lá, mas não conseguia vencer os bárbaros. Até que a última coisa para vencer, eles tinham que chamar uma única tropa, que era conhecida como legião. E era ali que eles perdiam a guerra para os legiões. Porque vinham muitos, milhares e milhares. Quer ver? Vamos ler aqui comigo, olha lá. No versículo 8, porque ele dizia: sai desse homem espírito imundo. Não precisa falar nome não, irmãos. Espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião, irmãos. Quando uma pessoa é possessa por uma legião, nós que somos crentes, nós temos que estar preparados para isso. O que eu estou passando aqui para vocês é do Espírito Santo. Isso daqui não é só para pastor, não. Isso daqui é para todos nós. Para todo aquele que entregou sua vida para Jesus. Para todo aquele que hoje, essa noite, cantou: usa-me, Senhor. Quem cantou essa música aqui? Então se prepare, irmão. Palmas para Jesus, então. Ou você cantou usa-me porque é bonito e eu vou cantar. Porque se você cantou com o coração, irmão, já era. Você acabou de firmar um compromisso com Cristo. Amém? Acabou de confirmar um compromisso com Ele. Acabou de firmar uma aliança com Ele numa única música. Usa-me, Senhor. E aí Ele vai te usar. Então se prepare, irmãos. Se prepare, porque o tempo está chegando, o tempo está no fim. Jesus vai voltar, Jesus voltará, e nós temos que estar esperando. Amém, irmãos? Então, antes disso chegar, temos que resgatar almas, temos que ajudar as pessoas, e temos que anunciar o Evangelho, chegar e dizer: ó, vai na minha igreja, vamos se preparar, porque Jesus está voltando. Amém, irmãos? Amém, nosso Deus. Amém. Legião. Então, quando chegar uma legião, irmão, você não pode ter medo, não. Eu já conversei com crentes que chegavam assim: ai, pastor, me ajuda, por favor, pastor. O que foi, irmão? Fizeram uma macumba e vão me destruir. Eu falei: irmão, você está com medo de macumba, irmão? Ah, mas você crê em Deus? Eu creio. Mas se você crê em Deus, por que você tem medo? Ao contrário, irmão, você tinha que chegar e zombar deles como Elias. Que eles pensavam: isso não é nada, é pouca coisa, faça mais. Até ele gastar o último tostão da vida deles, porque o diabo é assim, irmão. As pessoas vão lá, gastam dinheiro para fazer uma macumba para destruir uma pessoa. A pessoa está cheia de Espírito Santo, a pessoa é crente, é de Jesus, a macumba não pega. Aí ele volta. Aí vai o fulano lá, não aconteceu nada, daí ele manifesta lá no Pai de Santo e fala: não, não aconteceu porque você tem que dar mais, ele precisa de mais coisa. Até ele gastar o último tostão para destruir uma vida de um cristão. Aí o que acontece? A pessoa é destruída. E obviamente o testemunho vem. Sabe por quê? Peraí, se eu não conseguir destruir a vida daquela pessoa, porque alguma coisa tem, e a pessoa vai te procurar, e o que você vai dizer?
O que vai dizer, irmão? Eu tenho. Nossa, eu estou surdo. Eu tenho. Ah, amém. Palmas para ele, então. Eu tenho Ele na minha vida. Por isso que não aconteceu nada comigo. Por isso que a macumba veio e não aconteceu nada, porque eu tenho Ele. Eu tenho a proteção do Espírito Santo. Eu tenho a armadura de Deus. Não é porque sou uma pessoa tipo o bambambam, porque eu sou melhor. Não. Porque eu me rendi a Cristo. E por mais pecador que eu seja, eu não estou mais praticando o pecado. Mas mesmo assim, todos os dias eu falo: Senhor, perdoa os meus pecados. Porque eu pego com o olhar, eu pego no ouvido, eu pego até mesmo no pensar. A gente pega. Porque o pastor orou aqui. Ele abriu uma ótima reflexão aqui na hora. Porque para lembrarmos que nós pecamos. E o diabo não é pouco. Porque ele vai querer um espacinho, ele vai querer dar um jeito de entrar. Mas você não vai dar esse espaço, sabe, irmãos? Glória a Deus. Ele não vai dar esse espaço. Você vai expulsar ele da sua vida, dos seus caminhos, da sua casa. Você vai expulsar ele, irmãos. Pedro, olha só, Pedro e João. Os dois estavam indo no templo. E no templo estava um mendigo pedindo esmola. Aí Pedro, João não podia falar nada, porque naquela época, só o Pedro que entende, né? Porque naquela época lá, os mais novos tinham que respeitar os mais velhos. Então Pedro pegou e falou assim: olha para mim. Olha para mim. E sabe por que ele fala assim? Porque é o que acontece. Às vezes acontece alguma coisa, o diabo ele entra na igreja, ele começa a fazer uma picuinha aqui, uma picuinha lá, coloca uma coisa aqui, coloca uma coisa lá, aí a pessoa se revela, aí a pessoa fica brava, a pessoa fica cheia de sentimental, aí eu vou sair da igreja, aí eu vou sair daqui, não sei o quê, aí a pessoa que não sabe, não tem o que, quer ajudar, mas não sabe como, pega e fala assim: olha para Jesus, olha para a cruz. Mas ela vai procurar com os olhos dela: cadê Jesus se ela é espírito? Cadê a cruz que eu não vejo? Então, ele pega e fala para o mendigo: olha para mim. Você tem que falar para a pessoa e dizer: olha para mim. Por que tem que olhar para mim? Porque eu sou embaixador de Cristo. Porque eu tenho o Espírito Santo. Porque tem Jesus dentro de mim. Eu tenho Jesus na minha vida. Então, quando eu falo para a pessoa: olha para mim, e a pessoa olhar fixamente em você, o próprio Espírito Santo vai falar com aquela pessoa que o Espírito Santo está com você. Amém? Quem entendeu isso? Entendeu mesmo? Então, palmas para Jesus e vocês. Aqui vai olha para mim. E ele olhou fixamente. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu te tenho é, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Porque ele olhou para mim. Claro, na hora ele não levantou, mas ele ainda teve que estender a mão e puxar. E é isso que você tem que fazer. Olha para mim, porque eu tenho Jesus. Eu vou orar e vou te abençoar, e pegar na mão da pessoa e trazer para perto. Diga graças a Deus. É isso que tem que acontecer. Aí ele diz assim no versículo 10: e rogaram-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo os permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogou-se no mar. Olha para o pastor aqui. Quase o quê? 2? Era o tanto que tinha naquele lado. Quase 2.000 demônios em um só corpo só. É possível isso acontecer? É. Tem demônio, irmãos,
que nem Deus deixa entrar, porque ele tem demônio que se entrar no corpo de uma pessoa, ele estoura a pessoa. Tem demônio sim. Esses demônios, os principados e as potestades, esses demônios, o trabalho deles é mais por cima, e o trabalho deles é mais sobre políticos e tudo mais. Mas uma pessoa ele não pode entrar, porque se entrar ele estoura a pessoa. Estoura. Pensa, 2.000 demônios numa pessoa só. Se um demônio já aumenta a vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, pensa, 2.000, quase 2.000. Imagina uma situação como que era desse homem. A gente ia ler rapidinho aqui, mas se você imaginar como que era a vida desse homem, você fica pensando, nossa, tudo isso. Olha a situação desse rapaz, quase 2.000 demônios, pressionando ele, acabando com a vida dele. Por isso, irmãos, que nós, como os crentes, como os cristãos, temos que estar preparados. Nós temos que combater esse mal. Nós temos que romper com as trevas. Para mim poder orar com uma pessoa, tem que romper com as trevas. Para mim orar com uma pessoa de libertação, tem que estar liberto. Para mim orar com uma pessoa que está com problema no casamento, eu tenho que estar bem no meu casamento para eu poder passar a bênção. Quem está compreendendo? Eu tenho que estar com isso ligado com o Espírito Santo. Por isso que nós temos que estar sempre com a presença do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Porque é Ele que vai fazer esse trabalho. E esse trabalho espiritual tem que nos deixar sempre atentos. Amém, irmãos? Vou ler mais um pouco aqui. Diz assim, ó. Versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade, e nos campos saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. Pode ver que os demônios pediu para ir para os porcos, porque naquela época ali, na Gadara, não tinha judeu. E até nos dias de hoje, os porcos é conhecido, é um animal, para eles é um animal de imundícia, é um animal imundo. Então, como todo espírito maligno é um espírito imundo, então eles preferiram ficar no porcos. Por quê? Porque se Jesus mandou eles irem para os porcos, dali eles não iam sair nunca mais. Era uma prisão. Mas o negócio era tão forte na vida daquele rapaz, que até os próprios porcos sentiram aquilo ali. Não foi os demônios que pegou os porcos e foram se jogar. Não, foram os próprios porcos que se jogaram no precipício abaixo. De um jeito ou do outro, foi expulso da província do mesmo jeito. E se nós lermos mais para frente, o pessoal foram lá até pedir para Jesus sair. E eram pessoas que tinham demônios aqui, na mente. Na mente. Aqueles que faziam aqueles comichões no ouvido. Não queria que ele ficasse mais ali. Agora, o que acontece? Quando eles vêem, olha o rapaz totalmente liberto, totalmente transformado, na presença do Senhor Jesus, com os discípulos, com uma roupa nova e com certeza de banho tomado. Quando ele foi liberto, ele viu a presença do Espírito Santo na vida dele. Quando Jesus estava indo embora, ele queria ir com Jesus. O que Jesus falou? Não, fique aqui. Volta para a tua casa, volta para a tua família. Porque ali, irmãos, ele foi de um grande testemunho de uma pessoa liberta em nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Aleluia. Eu vou falar aqui e você vai refletir isso aqui, tá? Aí daqui a pouco eu vou fazer uma oração. Vamos examinar alguma prisão espiritual que são importantes, que muitos dos crentes ainda estão carregando na vida deles, mesmo depois de sua conversão. Primeiro, memórias feridas por culpa. Tem crente, pessoas dentro da igreja, que ainda tem memórias feridas por culpa. Então ela tem que pensar o que está me culpando, qual é a minha memória que me culpa,
a ferida que me machucou, algo que me tocou, e hoje eu esqueci, mas não pedi perdão, não fiz nada. Qual seriam essas feridas? Uma outra coisa também, uma vergonha e dores secretas. Existe alguma vergonha, existe alguma dor secreta que nem tua mãe, nem teu pai, nem teu marido, nem tua esposa sabe, mas você guardou para você. No meio da congregação parece que você não tem nada, mas lá dentro alguma coisa incomoda. Tem que romper com essa treva. Amém, irmão? Abusos e traumas encobertos. O que tem de crente, principalmente até mulheres que sofreram abusos, até mesmo na adolescência, está até na igreja, tudo, mas não conseguiu perdoar, não conseguiu fechar essa barreira, mas mesmo dentro da igreja, ela passa por esse trauma. E quando pensa em se casar, não consegue, porque ela tem trauma. Mesmo dentro da igreja, pastor, mesmo dentro da igreja. Prisões de pecados ocultos e vícios discretos. Isso daqui, irmão, isso daqui não tem como dizer, porque ainda tem crente, mesmo dentro da igreja, que bebe, que fuma, que trai a esposa trai o marido, mesmo dentro da igreja. Tem muitos crentes assim. Aí tem mais, olha só: iniquidades, feridas e segredos familiares, coisas que aconteceram dentro da família. Então, para ele não falar, para a família não passar vergonha, ele prefere guardar para si. É uma porta aberta. Tem que romper com as trevas, amém, irmão? Diz assim também, ó: sigilosas quebras de aliança. Irmão, quando você entrou pela primeira vez na igreja, você fez uma aliança com Deus. Fez ou não fez? Quem fez aliança aqui com Deus? Quem fez? No início da sua conversão, quem fez aliança com Deus? Quero ver. Agora a pergunta é: essa aliança que você fez com Deus no início da sua conversão, ela continua? Ou você esqueceu? Então tem que lembrar. Amém? Ó, crises domésticas. Irmão, a gente já viu no noticiário de crente que matou crente. A esposa era pastor, matou a esposa, né? A gente já viu muito isso aí, crise doméstica no mundo nosso, nossa cotidiano de vida cristã. Insuficiência financeira também. Tem que romper com essa treva. Isso daqui acontece com todos os crentes. Essa insuficiência aqui, todos os crentes. Isso aqui é uma batalha que nós temos que enfrentar. E também comportamentos imorais. Quem conhece crente aqui que fala palavrão? Hã? Tem, irmão. Tem crente que ainda fala palavrão. Por isso, irmão, nós temos que romper com essas trevas. E nós vamos fazer uma oração para romper com essas trevas. Amém? Gostaria que todos se colocassem de pé em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder sair do seu lugar, vem aqui na frente, melhor aí, para nós fazer esta oração. Mas qual oração nós vamos fazer, pastor? Nós vamos fazer a oração para romper com as trevas. Você sabe qual é o que está te perseguindo? Irmão, eu vou te falar uma coisa. Por que